Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem, você na sua casa e eu aqui na minha casa. Infelizmente as nossas aulas serão todas via, via remota, tá bom? Então, eu gostaria que você pegasse aí seu positivo na página 41 para nós darmos só continuidade às nossas aulas de onde nós paramos. Tá bom? Provavelmente eu acredito, né? Eu acredito que nós paramos aí nessa página 41 do positivo. Mas aí, se caso você queira uma revisão, a gente pode fazer uma revisão do conteúdo anterior, tá certo? Então aí pega aí seu lápis, seu caderno, tá? E eu gostaria que vocês fossem fazendo algumas anotações aqui, essa aqui na qual eu irei fazendo, tá bom? Algumas ideias que a gente pode acrescentar aqui, tá certo? Muito bem. Então, para a gente começar, hoje vamos falar um pouco sobre aceleração. Então, a aceleração, ela se dá da seguinte forma, né? Mas primeiro a gente vai analisar aqui o que está acontecendo. Por que essa imagem, né? Essa imagem está aqui no positivo, está no positivo de vocês. Então, se você olhar aí no positivo, aqui para a tela, você vai perceber o seguinte, que alguém aqui bateu, esse rapaz aqui, né? Bateu, vai pular aqui, né? Essa prática de esporte aí é chamada de base jumping, né? Então, o que dá pra gente perceber é o seguinte, que a distância entre essas imagens, a distância entre essas imagens aqui que eu estou selecionando, ela está aumentando, né? Então perceba aí que ela está aumentando. Então a ideia para fazer essas imagens aqui elas se aumentarem é exatamente a ideia da aceleração, tá bom? Então a aceleração ela é responsável por essas imagens aqui ficarem cada vez mais distantes uma da outra. E também ela, ela faz com que a velocidade desse corpo aqui em relação a este corpo, a este, a velocidade em cada ponto, elas são diferentes, tá bom? Então, suponha que a velocidade aqui desse corpo, né, na primeira imagem seja, por exemplo, vamos supor, sei lá, 4 metros por segundo. E esse 4 metros por segundo não será igual em todas as outras imagens, tá certo? Muito bem. Então, continuando aqui, ó, nessa segundo parágrafo, diz assim: nos movimentos verticais na queda livre, ou nos lançamentos para cima, podemos constatar que a velocidade dos corpos pode variar ao longo do tempo. Tá bom? Então, eu quero destacar aqui essa palavra, movimento vertical e queda livre e lançamento para cima. Tá bom? Claro que a gente ainda vai ver lá no quarto bimestre, talvez, sobre queda livre e lançamento para cima, tá? Quero deixar bem claro aqui sobre em relação a esses movimentos. Então a ideia desses movimentos é que a velocidade dos corpos varia ao longo do tempo. Então o que nós vimos, por exemplo, no movimento uniforme, né? No movimento retilíneo uniforme, tá? MRU, é que no MRU, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela não varia, tá bom? Se a velocidade não varia, isso quer dizer, pela lei de Newton, né, que o somatório das forças resultantes ela vai ser zero, tá? Então, se a velocidade não varia, a resultante é zero. Isso porque não tem aceleração. Muito bem, mas se a velocidade está variando ao longo do tempo, então a soma das forças resultantes não será mais zero, né? Então aqui vai aparecer uma massa vezes a aceleração. Mas enfim, a ideia da queda livre, eu quero te dar a seguinte ideia. Então suponha que seja o piso aqui da tua casa, tá? Ou, enfim, né? O piso aí, tá? O chão. E aqui seja o teto aqui em cima, tá bom? E aí você amarra aqui uma cordinha e no final da cordinha você pendura aqui
sei lá, um objeto aqui, uma bolinha aqui, tá? Uma bola. Bem, se essa bola está parada, se essa bola está paradinha aqui, então a velocidade, o nosso V0, velocidade inicial, é zero, certo? O nosso V0 é zero. E aí você vai e corta essa cordinha. Na hora que você corta, essa bolinha vai cair aqui, certo? E ela vai alterar a sua velocidade, então ela vai chegar com uma velocidade V, tá? Com uma velocidade V aqui no chão. Então a gente chama essa velocidade V de VF, que seria a nossa velocidade final. E eu posso te dizer com certeza que essa bolinha aqui, ela vai chegar com uma certa velocidade no chão, que podemos dizer com certeza que é diferente de zero. Tá certo? Esse é um exemplo de queda livre, tá bom? Como que seria o lançamento para cima? Então vamos supor de novo que aqui seja o chão, né? Seja o chão, tá? E aqui seja uma certa altura aí, tá bom? Então aqui nesse chão aqui tem aqui um curumizinho aqui, tá bom? Tem aqui um curumizinho. E na mão dele, por exemplo, tem aqui uma bola. Tá? Isso é uma bola aí, uma bola de futebol. E aí ele vai chutar essa bola aqui para cima. A bola ela vai alcançar aqui uma certa altura, né? Uma altura máxima aqui, tá? E aí ela vai parar. Então quando ela para, aí ela volta, ela desce, né? Então a gente sabe que quando chega, alcança uma altura máxima, ela desce. Bom, então quando ela chega nessa altura máxima, a velocidade, veja que ela partiu desse ponto, ó. Ela partiu aqui de baixo. Então se ela parte desse ponto aqui de baixo, no momento do chute, então a gente chama isso aqui de V0. Tá bom? Então para ela subir, esse V0 ele tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Se ele é diferente de zero, então ela vai adquirir uma certa velocidade. Tá? Como aqui em cima ela para, então, ou seja, aqui seria a nossa velocidade final. Tá? Como aqui em cima ela para, quando ela alcança a altura máxima, então eu posso dizer com certeza que essa velocidade final ela é diferente de zero. Então veja a diferença aqui, né? Aqui nós estamos falando de queda livre e aqui nós estamos falando de lançamento para cima. Tá bom? Então perceba que a velocidade inicial na queda livre é zero, já a velocidade inicial do lançamento para cima é diferente de zero. Então ele alcança aqui zero lá na velocidade na velocidade. Opa, um erro aqui, tá? Então a velocidade final aqui está errado. Velocidade final aqui, ela vai ser igual a zero, porque ele adquire adquire a sua altura máxima. Tudo bem? Desculpa aí, tá? Então, a velocidade final, isso aqui está errata, né? Isso aqui está errado. Então a velocidade final, como ela para aqui na altura máxima, a velocidade final vai ser zero. Então aqui, essa é a diferença da queda livre, certo? A velocidade final é diferente de zero, enquanto no lançamento para cima a velocidade final, tá bom? A velocidade final ela vai ser zero. Tudo bem? Muito bem, então vamos aqui na nossa aceleração. A nossa aceleração, o que é aceleração, né? Para que serve a aceleração? O que realmente é? Qual é a definição de aceleração? Então aqui a gente tem aqui uma definição bem bacana. Então diz o seguinte, que a aceleração escalar média, tá aqui, grifa isso daí, tá? É definida como a rapidez média com que essa velocidade se altera. Então vejamos, olha só, vamos analisar essas duas imagens aqui que está aí no positivo. Por exemplo, o carro A e o carro B. Então veja que o carro A ele parte do repouso, ele está parado aqui. Então a velocidade inicial dele, o nosso V0, vai ser zero, tá bom? Parte do repouso, tá? Toda vez que parte do repouso, ela tem a velocidade inicial igual a zero. Então ele alcança em 10 segundos uma velocidade de 110. Tudo bem? Já o carro B, ele parte do repouso, né? A sua velocidade inicial é zero. E ele alcança em 5 segundos 110 km por hora. Então, para que ele alcance 110, ele precisa somente de 5 segundos, enquanto o carro A precisa de 10 segundos. Então, daí a gente pode se perguntar,
Qual é o carro mais veloz, né? Concorda que é o carro B? Então ele precisa de menos tempo para alcançar 110, enquanto esse precisa de mais tempo. Então o mais veloz é exatamente o carro B. Então isso aí seria devido à sua aceleração, tá certo? Muito bem, então a aceleração ela é dada por essa equação aqui, então a gente vai usar essa equação nos nossos exercícios, tá bom? Então a aceleração média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Note que a aceleração, essa aceleração, para que ela exista, deve haver uma deve haver aqui a variação de velocidade. Se não há variação de velocidade, então não tem aceleração. Tudo bem? Então vamos abrir um pouquinho aqui essa aceleração média. Tá? Então a nossa aceleração média ela vai ser variação da velocidade. Isso quer dizer que o que é variação da velocidade? É velocidade final menos a velocidade inicial, que é o nosso V0. O que é o ΔT? É o tempo final, tá? Menos o tempo inicial, que é o nosso T0, tudo bem? Eu posso escrever a equação da minha aceleração média dessa forma aqui, tudo bem? Muito bem, então agora, se a aceleração é uma grandeza, né? Ela mede o quanto uma velocidade varia, a rapidez com que a velocidade se altera, então, se ela é uma grandeza, ela pode ter uma unidade. E a unidade da aceleração é exatamente metros por segundo ao quadrado. Tá? Só para a gente lembrar que a nossa velocidade, a unidade da velocidade vai ser metros por segundos. Tá bom? Isso é a unidade da velocidade. E eu estou afirmando que é no SI. Tá? Então, no nosso sistema internacional, a unidade de velocidade é metros por segundos, enquanto da aceleração é metros por segundos ao quadrado. Muito bem. Então agora a gente vai falar sobre a aceleração centrípeta, tá bom? A aceleração centrípeta, eu vou já aqui para essa imagem, tá? A aceleração centrípeta, ela se dá quando há um movimento curvilíneo, tudo bem? Então se uma pessoa está, por exemplo, caminhando em torno de um círculo, em torno de uma circunferência, né? Então esse movimento a gente chama de movimento curvilíneo. Já a nossa aceleração ela vai aparecer, tá, para o centro da circunferência. Então como ela é para o centro da circunferência, então essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Tá bom? Então vejamos, aqui esteja o centro, né, e você está correndo aqui em torno dessa circunferência, desse círculo aqui. A tua aceleração ela vai estar indicada para o centro. Tá bom? Essa aceleração que está voltada para o centro, ela é chamada de aceleração centrípeta, enquanto a sua velocidade é chamada de velocidade tangencial. Se eu for decompor esse vetor aceleração centrípeta, aqui também, ó, aqui, tá, tangencialmente, aqui, existe um vetor aceleração, ou pode escrever melhor aqui, aceleração tangencial. Aceleração tangencial. E aqui no meio, tá? Esse vetor aqui, aceleração tangencial e aceleração centrípeta, são perpendiculares entre si, tudo bem? Então aqui no meio, aqui no meio, tem aqui uma aceleração que nós chamamos de aceleração resultante, tudo bem? Essa é a decomposição do vetor aceleração. Se o movimento ele for retilíneo, né, não só retilíneo, mas ele tem que ser uniforme, né? Então a gente tem lá o M, R, U, tá bom? Então se o movimento ele for movimento retilíneo uniforme, se ele for uniforme, isso quer dizer que não há variação de velocidade. Se não há variação de velocidade, então a nossa aceleração ela é zero, tá certo? Que ele é uniforme, então a velocidade não varia, tudo bem? Então, a gente pode calcular essa nossa aceleração centrípeta a partir desta equação aqui, ó, tá certo? Essa é a equação da aceleração centrípeta. Então, nós temos aí a aceleração média, que é calculada por essa equação, tá? E nós temos a nossa aceleração centrípeta, que ela é dada quando ela existe quando há um movimento circular, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma circunferência. Eu vou pegar essa circunferência aqui. Tá?
Então é o seguinte, o que que isso aqui quer dizer, né? Desse ponto do centro até a borda, isso aqui seria no caso, nosso raio, tá? Então aqui, por exemplo, do centro até a borda da circunferência, existe aqui um raio, tá bom? Se a pessoa está andando aqui nesse círculo, tá? Se está andando nesse círculo, ela pode calcular a aceleração centrípeta. Esse raio é exatamente esse Rzinho aqui, tá bom? Muito bem. Então aí a gente chega ao final da nossa aula, tá? Essas atividades aqui elas vão estar resolvidas em vídeo. Espero que após essa aula você vá lá e assista a resolução, tá bom? E aí fica para vocês fazerem, vocês vão ter que me entregar essa atividade, tá? Na data que na próxima aula de física. Tudo bem? Então, meus queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.